Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje, mais um Catequista Conversa com uma presença mais que especial. Eu tô aqui com o Neiva, lá do Santa Zoeira, lá do Santa Carona, e hoje para falar sobre um tema extremamente importante que eu vejo na nossa vida, que é a Bíblia. Neiva, primeiro de tudo, é uma grande alegria ter você aqui. Se apresenta, caso esteja alguém aqui que não te conheça. Fala quem você é, de onde você vem, o que você faz. Obrigado, Joe, pelo convite. Fico lisonjeado de estar aqui hoje, né, participando. Bom, eu sou o Carlos Neiva, eh, sou professor de português, de literatura e de filosofia. Atualmente eu trabalho no Santa Carona, né, no trabalho que eu já faço aí há 10 anos, né, estou no podcast Santa Zoeira. Já tive alguns programas no Santa Carona e o programa atual, né, que eu apresento é o Vox Fidei, que é um programa sobre a Bíblia, mas diferente de qualquer outro tipo de programa que a gente tenha por aí que fale sobre a Bíblia. Esse, literalmente, eu estou lendo a Bíblia inteira, versículo por versículo, e explicando. Então, é um projeto aí meio desafiador, mas tem sido bem interessante. Não, Bem a meta, ousado, né, a diria. meta é em 10 anos ter terminado. Mas assim, no Exatamente. ritmo que vocês estão fazendo, não vai dar tanto tempo, não. Já. Que livro que vocês estão? Finalizamos, no momento em que eu gravo isso, nós finalizamos o segundo livro de Samuel. Pô, aí daqui a Então, pouco, já estamos na metade dos livros históricos. daqui a Então, pouco termina. tá indo bem. Mas, pô, o Vox Fidei, eu confesso que eu estou meio atrasado nele. Eu tava vendo bonitinho ali. Aí vocês lançaram a turma, eu comprei, eu falei, nossa, agora eu tenho acesso vitalício, aí eu parei de assistir. Olha só. Não, eu terminei o Gênesis, né? Tô bem atrasado. Mas é. Eu acho que essa aula aqui a gente pode. Esse vídeo aqui a gente pode colocar como uma grande propaganda ao Vox Fidei. Eu tive vontade de fazer isso aqui porque eu falei, o Vox Fidei é um programa incrível e eu queria que mais pessoas descobrissem ele. Eu falei, pô, então trazer o Neiva aqui. Neiva, antes de mais nada, eu queria contar para você como que surgiu a ideia do Catequista Conversa, né? Eu tava querendo fazer alguma coisa diferente pro meu canal no YouTube, tava meio abandonado às traças ali, fazia um tempinho que eu não postava nenhum vídeo, e durante uma missa, eu tava assistindo uma missa e me veio essa inspiração, essa ideia de, cara, por que não trazer outras pessoas? Primeiro, para me forçar a gravar mais, e segundo, para ter uma conversa, trazer alguma coisa diferente aqui, e aí assim que eu comecei a pensar em temas que eu queria conversar, o primeiro tema que me veio à cabeça foi, cara, eu preciso falar para o pessoal ler mais a Bíblia. Eu preciso falar sobre ler a Bíblia, porque é uma coisa que eu vejo meio negligenciada. E aí o primeiro nome que me veio na cabeça já foi você. Eu falei, pô, então eu Pessoal, tenho que chamar o Neiva para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu vejo meio deixado de lado hoje. Né? Como a gente tem os protestantes com o sola fide, e a gente não tem, o sola fide não, desculpa, o sola escritura, e a gente não tem isso, a gente tem muito mais do que a Bíblia, né? A gente tem os documentos, a gente tem os concílios, a gente tem o catecismo, a gente tem muito mais coisa do que a Bíblia. Eu vejo uma tendência a acabar deixando ela um pouco de lado dos católicos. Eu não sei se você também tem essa visão, quiser falar um pouco sobre isso. eu tenho totalmente essa visão. Já cheguei a afirmar isso nas redes sociais e é, é, receber opiniões contrárias de católicos dizendo, não, nada a ver, nós temos a Bíblia sim, só da gente ter a Bíblia na missa, a gente já tem a Bíblia, né, e tal. Só que eu argumento da seguinte maneira: se a Bíblia não tivesse negligenciada no meio católico, a gente não teria necessidade de um sínodo sobre a leitura da Bíblia, que foi o sínodo que o Papa Bento XVI realizou em 2005, e no qual ele teve que escrever depois uma exortação pós-sinodal, na qual ele pedia para que se procurasse ler mais a Bíblia no meio católico, né? Então, assim, de fato, a Bíblia é negligenciada no meio católico, sim, né? Os católicos se afastam da Bíblia e, quando se aproximam, tem uma leitura focada no essencial. São minimalistas nesse Uhum. sentido, né? É o Então, minimalismo ruim, né? vamos ler só os evangelhos e pronto, né? É, quando eu comecei o Vox Vida, teve pessoas que falaram para mim, cara, vai para o Novo Testamento, esse negócio de Antigo Testamento não serve para nada e tudo. E o que me incomoda, porque se toda a Bíblia é palavra de Deus, por que que nós vamos tirar partes que são mais palavra de Deus e outras menos, né? Para mim não faz sentido isso.
Sim, Então, há esse problema real. sim, eu sempre, eu como catequista, né, eu como eu tô aí já mais de 10 anos de sala de catequese, eu vejo muito isso, cara. Às vezes, assim, você vê um moleque que chega lá porque, assim, vamos colocar a régua geral, é pessoas que não são familiarizadas com a Bíblia, mas também não são familiarizadas com a doutrina. Então não é nenhum problema ali de Bíblia, né? Mas Uhum. sempre tem ali, todo ano, você vê algum pessoal que é mais interessado, que estuda mais, que procura e vai ver vida de santo, e aí você vai chegar na sala de catequese e falar, ah, beleza, hoje a catequese a gente vai começar aqui com a leitura do livro X. E o pessoal se atrapalhando, se embananando para conseguir encontrar na Bíblia. Sabe? Eu fico tipo, pô, você vê que é uma pessoa que tá estudando, que tá procurando e não tá tendo essa vivência de leitura bíblica. Que é uma coisa assim que eu mesmo fiz por muito tempo. Né? Eu tive ali, eu falo que apesar de eu ter vindo de uma família católica, eu fui me converter mesmo ali pelos meus 18, 19 anos. E eu passei muito tempo, cara, que eu tava ali lendo documentos de concílio, tava ali lendo sobre vida de santo, tava, e o básico ali de ele pegar pelo menos a liturgia diária eu não tava fazendo, sabe? E foi de uns anos pra cá que eu comecei a ter mais essa visão de, cara, não, quando a gente tá falando de catolicismo, a gente tem um tripé da igreja. Né? A escritura ela é tão importante quanto a tradição, ela é tão importante quanto o magistério. Então, se eu tô aqui estudando os documentos do magistério, eu tinha que estar primeiro lendo a Bíblia também, porque tudo que o magistério faz, ele se baseia na Bíblia. Você vai ler o catecismo, todo parágrafo do catecismo está citando a Bíblia. Você vai ler o documento de concílio, está sempre citando a Bíblia. Você vai ler os escritos de um santo, eles estão sempre citando a Bíblia. Então, se eu quero progredir na minha vida espiritual, eu tenho que estar lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia não só é, de uma forma como eu leria um livro, né? Tem que ter aquela leitura de estudo e também tem uma leitura espiritual, tem uma leitura orante, tem uma lectio divina ali em cima do texto, é extremamente importante, né? Inclusive, acho que aqui já puxa uma coisa interessante para você explicar pra gente, né? Qual que é a diferença de uma leitura mais acadêmica, vamos dizer assim, da Bíblia, para uma lectio divina, para uma leitura orante? Boa. Olha, a Sagrada Escritura, ela tem, ela é um livro muito complexo, podemos assim dizer, né? Em que sentido que ela é um livro muito complexo? Ela é a palavra de Deus, então ela é a resposta de Deus a nós, né? Então, se nós falamos com Deus, Deus também fala com a gente, só que ele fala por meio da Sagrada Escritura. Então, para você poder ter as respostas de Deus, a Sagrada Escritura vai ser esse meio. Entretanto, a Bíblia, ela é um livro que contém uma história. A história do povo de Deus, a história da salvação, e, portanto, a nossa história. Então, ela também é um livro que deveríamos conhecer como quem conhece as histórias dos antepassados. Tipo, eu sei a história da minha avó, da minha bisavó. Eu deveria saber a história de Abraão, de Davi, né, de Esdras, de Neemias. Ah, além de ser um livro histórico, ela é um livro cultural. Nós estamos falando toda pessoa que quer se dizer minimamente culta, ela deveria ter feito uma boa leitura da Bíblia, saber quem são os personagens, o que está acontecendo ali, para ela ter noção literária, né? Assim, sem uma boa compreensão da Bíblia, você não entende pintura renascentista, você não entende as obras de Murilo Rubião, você não entende filme do Quentin Tarantino, né? É nesse sentido, né? Então, quando vamos ler a Bíblia, a gente tem que ter noção que nós estamos lendo um clássico literário, nós estamos lendo um livro histórico, né? Mas nós também estamos rezando. Ah, então, a leitura meramente acadêmica, ela acaba esvaziando a Bíblia do sentido principal dela, né? Mas uma leitura orante sem a compreensão acadêmica dela faz com que fique totalmente solto, né? E aí a gente cai nesses descontextualizações malucas de protestante aí, né? Então as coisas precisam todas andarem juntas, né? Nesse sentido, a Lectio Divina ela tem um diferencial da leitura meramente acadêmica, porque você não está fazendo estudo, você está fazendo oração. E essa oração ela é pautada em três momentos muito importantes. O que o texto diz, de um modo geral, o que o texto diz para mim e o que eu digo para o texto, né?
E aí podemos tirar a palavra texto aqui e colocar Deus, né? Então, o que que Deus diz, o que que Deus está dizendo para mim e o que que o que que eu vou dizer para Deus, né? E a Lectio Divina, ela então se mostra uma leitura mais completa do que a acadêmica. Por quê? Porque a acadêmica está preocupada com o que o texto diz. Então vamos pegar uma Para passagem na aí, sei primeira lá, parte, né? para na primeira parte, sei lá, Davi enfrenta Golias. Na leitura acadêmica, eu vou olhar o que que significa culturalmente, o que que esse texto está querendo dizer, o que que representa, o que que simboliza e pronto. Uma Lectio Divina bem feita, ela faz esse passo, mas ela vai para o próximo. Agora eu jogo para mim. E o que que a luta de Davi contra Golias tem para dizer para mim? Quais são os Golias que eu tenho que enfrentar na minha vida? Né? Quais são as coisas que fazem o acampamento israelita da minha vida tremer de medo, né? Com qual pedra eu devo me munir para enfrentar esse gigante, né? E aí, uma vez que eu entendo essas coisas, agora eu vou dizer para Deus: espera aí, Senhor, olha, tem sido muito difícil esses Golias que eu tenho encontrado, eu conto com a sua força e tal. E aí eu começo um diálogo. Uhum. Então, a grande diferença que eu diria é essa: a leitura, a Lectio Divina, ela não é diferente da leitura acadêmica. Ela é Mais o, completa, o né? plus, né, no qual a leitura acadêmica tá inserida. Pô, muito interessante você falar isso, porque eu tenho percebido o quanto que me aprofundar mais no texto, no sentido de entender melhor o texto, de entender melhor o contexto onde ele foi escrito, de aprender história paralela que tem ali, né, história acadêmica mesmo que eu falo, de entender como é que funcionava aquela sociedade, melhorou a minha Lectio Divina, né? Porque é o que você falou, é uma continuação, você tem que passar por isso. Então, assim, você pode fazer uma Lectio Divina tendo um conhecimento mais pobre do texto? Pode, né? Não vai te impedir de conseguir tirar alguma coisa dali, de orar com aquele texto, mas quando você tem um entendimento mais amplo, quando você conhece aquele texto mais aprofundado, de uma maneira mais profunda, você inevitavelmente vai rezar de uma forma melhor. Porque você vai ter mais bagagem, você vai conseguir enxergar novas visões ali daquele texto para acrescentar na sua oração. Você vai conseguir enxergar outros ângulos dentro daquele texto que vão melhorar a sua oração. Cara, eu lembro ali eu vendo as primeiras aulas do Vox Fit e assim, explodir na cabeça, cara, ficando, meu Deus do céu, isso aqui eu tô conseguindo enxergar dar outros sentidos para isso aqui o tanto que aquilo ali estava influenciando na maneira que eu rezava e na maneira que eu li esses textos posteriormente, na maneira que eu vejo outros textos da Bíblia hoje. Então é muito interessante você trazer isso porque mostra que realmente o que você falou é um complemento, não é a gente não pode ter essa divisão, embora seja muito comum e não existe um sentido em se fazer essa divisão, porque vai ter muita gente que vai fazer um estudo que realmente não está preocupado com a parte Sim, sim. religiosa, né? Óbvio, tem é aquilo, uma pessoa, um intelectual que se preze pode ser ateu, mas ele tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Então existe, acaba sendo inevitável que exista essa separação, mas para quem é religioso, a gente tem que trabalhar elas mais juntas, né? Você tem que estudar a Bíblia academicamente, porque isso vai fazer com que você tenha uma oração melhor, isso vai fazer com que você converse melhor com Deus, né? Cara, eu queria fazer uma pergunta para você agora. Sei que já está estudando esses textos há muito tempo. Eu queria que você falasse para mim qual que é o livro que você mais gosta do Antigo e do Novo Testamento. Uh, Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque eu já me peguei em conflito com essa pergunta. Ah, os evangelhos são vistos em sintonia como um livro só, e é fácil no Novo Testamento você falar que são os evangelhos, mas se for para escolher um evangelista preferido, o meu evangelista preferido é São Lucas. Eu gosto da maneira lógica com que Lucas trabalha e aquela preocupação dele de pegar cada detalhe. E ele é o que traz para a gente mais detalhes da infância de Jesus, como o texto do Magnífica e do Benedictus, que para mim são, né, o sumo da poesia católica, né? Então, para mim, não é difícil falar que é o Evangelho de São Lucas. No Antigo Testamento a coisa pega, porque nós temos alguns livros ali que para mim são fundamentais, né? Então, quais livros eu preciso citar aqui ao pontuar, né? Eu preciso falar do livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis, ele é o começo da coisa ali,
E ele traz personagens interessantíssimos, como, né, Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, esses personagens, José do Egito. Esses personagens, eles são fascinantes e tem toda a história contada ali, e o princípio da coisa tá tudo ali. Então, o Gênesis, ele é um livro, para mim, extraordinário. O livro dos Salmos, porque para mim a oração mais... Isso nem sou eu, é a igreja, né? A oração mais agradável a Deus a se fazer é a oração dos Salmos. Não é à toa que até hoje a igreja reza os Salmos para Deus, né? Uhum. Porque você está dirigindo palavras para Deus que são de Deus. Então não é uma composição humana, é uma composição divina. É Deus chegando e falando, ó, quando você for rezar, faz assim. Isso. É a prefiguração do Pai Nosso, os Salmos. Isso, perfeitamente, perfeitamente. E então assim, os salmos eles são, nossa, brutais, até porque são poesias. Então assim, quantos momentos da minha vida foi nos salmos que eu achei o salmo certo para rezar aquele momento certo, seja de ápice de alegria, seja de profunda tristeza, nos salmos eu me encontrei. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao ler a história dos santos, é que todo santo começa estudando a lei, mas morre lendo o Cântico dos Cânticos. Então, eu diria que o livro mais belo e mais magnífico do Antigo Testamento, feitas as ressalvas do Gênesis e dos Salmos aqui, é, sem dúvidas, o Cântico dos Cânticos. Característico É dos o livro que cânticos todo é fenomenal. místico morreu ali interpretando, e eu acho que é ali que está a essência de como ter um relacionamento com Deus. Enquanto a gente achar que relacionamento com Deus é seguir o rito X, cumprir o preceito Y, tá dentro de um grupo, enfrentar, combater hereges malditos, a gente não vai entender a salvação. A salvação, a santidade, ela está em literalmente eu ser do meu amado e meu amado ser para mim. É viver aquilo dali, se tornar, deixar desabrochar a tsunamita que vive dentro de você. Eu tenho muito essa visão também, assim, de que a gente não pode ter uma relação com Deus impositiva, a gente tem que ter uma relação positiva. Né? É olhar ali o ensinamento de Cristo no Evangelho, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você faz todo o resto. Quando eu amo meu próximo, eu não mato ele. Quando eu amo meu próximo, eu não pego contra a castidade. Quando eu amo o meu próximo, eu não minto. Quando eu amo a Deus, eu vou pra missa. Quando eu amo a Deus, eu não levo o nome dele em vão. Então é ter essa. Em vez da gente ter uma relação proibitiva de olha, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você tem que seguir essa coisa. Eu gosto muito de ter essa visão positiva, de faça isso, ame a Deus, se entregue a Deus, que todas essas coisas, porque quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente tem que relevar, né? Não é isso lá. É que quando você tem essa visão positiva, você automaticamente vai seguir essas regras que têm que ser seguidas. Você automaticamente vai cumprir com as obrigações que você tem que cumprir, e aí você cumpre isso verdadeiramente por amor e não por uma obrigação. É uma coisa que eu sempre fico incomodado quando eu abro caixinha de pergunta e tá chegando numa solenidade, aí já começa, é preceito, eu posso faltar, eu posso ir de tal jeito e tal. Eu fico tipo, pô, cara, por que você não se preocupa em estar junto com Deus? Né, em se fazer presente junto com Deus, como você falou, em ser do seu amado e seu amado ser seu. Né, e aí você não se preocupa com o preceito. Você vai. E aí, se tivesse que ir, você já tinha ido. Se não tivesse que ir, você tava lá porque você ama a Deus. Quando a gente ama alguém, a gente não visita a pessoa só em aniversário e velório. A gente Exatamente. procura estar sempre com ela. Exatamente. Né, a gente tem que estar sempre indo buscar a Deus por amor e não por uma obrigação. É assim que a gente verdadeiramente consegue construir uma relação. E se mantendo nessa mesma linha, Neiva, qual que é o personagem da Bíblia que você mais gosta? Mais uma pergunta difícil, que eu preciso fazer mais ressalva. Eu preciso, para funcionar, eu preciso considerar o concurso aqui. Então, eu vou tirar Jesus, a Virgem Óbvio, Maria e né? São José da equação. Algum curso? Beleza. Os três, pô. Se você pudesse encontrar com alguém da Bíblia, pô, Jesus. Não, não vá de Jesus. Maria. Não vai Maria. José. Não, não. Tira a Sagrada Família. Beleza. Vamos dividir aqui Antigo e Novo. Se eu pudesse me encontrar com alguém do Novo Testamento, eu gostaria muito de conversar, tocar um dedinho de prosa com Paulo. Eu amo o Papa, gente, eu amo o Papa, mas Paulo
Paulo é uma das figuras mais extraordinárias que existe na história do cristianismo. É de uma sapiência, de uma compreensão, que é maravilhoso aquilo, gente. Eu até falo, né? Deus, ele tem planos que a gente realmente não entende. Porque se eu, na minha lógica, pudesse escolher um papa, o primeiro papa tinha sido Paulo. Não, mas Deus vai lá e escolhe Pedro. Eu não sei o que ele estava pensando, mas ele é Deus, ele sabe. Mas Paulo, para mim, ele é extraordinário. A cada carta paulina ali eu vejo como esse personagem ele evolui, ele vai se tornando aquele Paulo ancião que tem os seus filhinhos, a comunidade que ele ama. Ele é uma figura admirável, admirável, e nós acompanhamos toda a história dele ali, em Atos e nas cartas, né? Não à toa, os pilares da igreja são Pedro e Paulo. Pedro é Pedro óbvio e porque ele é Paulo. papa. E aí vem Paulo, que não está acima dos outros apóstolos, né, em questão de cargo, vamos dizer assim, mas está ali junto com Pedro como pilar da igreja. Pô, a quantidade de livro que esse cara escreveu que está na Bíblia já mostra Pois é, a importância, metade do né? Novo Testamento é dele. Então, Agora, no Antigo, aí, apesar do catecismo falar que Abraão é o nosso grande pai na fé, né? Eu me divido em alguns personagens antigos que são interessantes. Em primeiro lugar, a figura de Isaac. A figura de Isaac me pega muito, cara, eu porque. vou. Só, antes de você explicar o motivo, só queria falar uma coisa pra você. Você fez eu me apaixonar por Isaac, cara. O Vox Video, assim, fez eu ter uma outra visão sobre Isaac. Porque eu fiquei, cara, né, hoje ele é um dos meus personagens favoritos, definitivamente, do Antigo Testamento, e a culpa é sua. Mas pode continuar. É exatamente por isso, né? Assim, Isaac ele é uma pessoa que ele se coloca numa confiança muito maior do que Abraão. Né? Ele tem uma entrega muito mais dócil e ele já é uma prefiguração de Cristo para a gente. Né? Se eu tiver um filho um dia, Isaac é um dos nomes que eu quero colocar em um filho, sabe? Porque eu acho um personagem extraordinário. Só que nós também temos, né, algumas figuras dos profetas que são muito válidas. E aqui eu penso tanto no profeta Isaías, né, mas de um modo especial no profeta Elias. Prefigura todos os profetas ali, né? Então, assim, é um personagem divertido, sarcástico, isso para mim me pega muito, né? E muito temente a Deus, né? Tanto é que é baseado em Elias que vai vir toda a espiritualidade carmelita, que é uma espiritualidade que eu valorizo muito. Eu acho que deu para ver quando eu estava falando do Cântico dos Cânticos, né? Então, assim, Elias também é um personagem extraordinário que eu preciso colocar na lista aqui. Então, seria Elias, Isaac e Paulo, aí, se for fazer essa divisão. Pô, boas escolhas, boas escolhas. E puxando agora pro outro lado, pro outro oposto, eu não quero aqui falar o livro que você mais odeia, porque a gente não vai ter esse tipo de escárnio aqui com a palavra de Deus, mas qual foi o livro que você lê na Bíblia que você teve mais dificuldade para ler e qual que foi assim mais aquele que você fica, cara, deixa eu terminar isso aqui logo pra, pra seguir, sabe? Eu, falando de mim, eu tive uma dificuldade tremenda com números. Inclusive, voltando agora pro Vox Feed, eu não sei como que você fez, que eu vi gente comentando, falando, nossa, Niva, você fez eu gostar de números. Eu tô, sinceramente, um pouco duvidando dessa frase que eu li, porque eu não sei como que alguém consegue deixar aquele livro interessante. Mas teve algum que você também teve esse sentimento? Teve. A, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu estava no ensino médio, né? Eu cheguei à conclusão que não fazia sentido eu dizer que era católico e não ter lido a Bíblia inteira, que era a história do povo de Deus, e eu não tinha lido a Bíblia inteira. Então eu sentei e li a Bíblia inteira. Como eu era muito juvenil, eu não lembro muita coisa que eu peguei dessa leitura, eu só lembro que eu li inteira. Mas depois disso eu criei o hábito de ler o Novo Testamento em loop. Então todo dia eu leio um pedaço do Novo Testamento, termino, volto para Mateus e fico em loop. E de vez em quando eu sempre acrescento ao Novo Testamento uma leitura do Antigo, também um loop ali, né? E aí, com isso, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia inteira. Sempre que eu vou ler o Novo Testamento, para mim eu não tenho dificuldade nenhuma. Todos os livros do Novo Testamento são maravilhosos. Agora, quando eu pego o Antigo, sempre tem uma parte que me dói. E eu estou começando a sentir essas dores no Vox Feeder. Que é quando eu vou mexendo na Bíblia e eu percebo que Crônicas está chegando. Que Crônicas é castigo. Ela não traz nenhuma história interessante, porque tudo que ela vai contar já apareceu em Samuel e Reis.
E ela traz uma lista nos 11 primeiros capítulos de nome que nem Números teve a ousadia de fazer. Que livro sofrível de ler, velho. É Crônicas. Não, Sem pensar, Crônicas é o livro mais Crônicas destruído da Bíblia pra mim. é complicado. E assim, o nome tem uma falsa promessa, né? Você fala Crônicas, você fala, nossa, agora tá chegando as histórias legal. E- Vai ter, vou passar no guarda-roupa e conversar com o leão. Não é nada. Não, mas realmente é complicado. O que você falou, eu também concordo muito que quando eu tava pensando nessa pergunta, nem passou nada no Novo Testamento na minha cabeça, porque o Novo Testamento, ele é inteiro, assim, fenomenal. Ele é todo Não, bom, velho. não tem um livro que seja chato de ler, não tem um livro que seja difícil de ler. É tudo muito acessível, tudo muito legal, tudo muito gostoso, assim, realmente o Jesus veio para diferenciar o negócio mesmo, né? Porque o Novo Não, o Testamento é, mais inacessível que tem é Apocalipse, e ainda assim é maravilhoso de ler. pô, É muito não, doido. você pode não entender nada do que você tá lendo, ainda assim é Mas incrível. é, exatamente. Nossa, eu não tô entendendo nada, amor. Ele tá falando aqui de uns insetos gigantes voando, ele tá falando aqui de monstro, de uns negócios Não diferentes. sei o que é, mas curti muito. Não, realmente. Inclusive, falando sobre Apocalipse, qual que é a visão que você tem a respeito da Bíblia, de quando a gente está lendo, sobre essa divisão de o que é algo que verdadeiramente aconteceu, o que, que é algo que é figurativo, o que, que é algo que definitivamente não aconteceu dessa forma? Como que você enxerga isso em relação à validade das escrituras, né? Você acha que isso... Eu já sei a resposta, né? Mas para puxar, que você acha que ter algo ali que não é literal invalide de alguma forma? Você acredita que a Terra é plana porque a Bíblia fala que a Terra é plana? É, é, é ótima pergunta isso aí, né? Porque a Bíblia, ela é lida de várias maneiras, inclusive dentro da Igreja Católica. Então, assim, eu já tive discussão com um professor de teologia que acredita que alguns livros precisam ser literais, porque se não for literal, né, não pode não ser, né? Então, por exemplo, a questão de Jonas. Jonas precisa ter ficado 3 dias dentro da boca de um peixe, né? E eu falei, pô, isso aí é história do Pinóquio, pô. Gepeto e o Pinóquio que ficaram 3 dias na boca da baleia. Não, mas se não for, aí a profecia de que Cristo diz que da mesma maneira o Filho do Homem vai ficar 3 dias. Não, eu não vejo o que impede. Porque Cristo disse da mesma maneira. Não, porque ele está usando de uma comparação metafórica. Até porque Cristo não ficou dentro da boca de um peixe, ele ficou sepultado. Então, uma coisa não impede a outra, né? Então, Uhum. assim, existem livros na Sagrada Escritura que exegetas vão falar, olha, isso aqui não se aplica, isso aqui foi escrito muito depois, isso aqui provavelmente é falso, isso aqui se contradiz, né? Então, por exemplo, Davi matou Golias, o próprio livro de Samuel vai falar que foi outro cara que matou Golias, que não foi o Davi que matou. Então, assim, existem contradições, existem anacronismos, quando nós vemos, por exemplo, Abraão com camelos, e camelos não tinham sido domesticados ainda na época de Abraão, né? Então, assim, o que nós temos que entender? O contexto em que o livro foi escrito. A história de Abraão foi escrita séculos depois de Abraão. Quer dizer que a história de Abraão é falsa? Não. Existe uma verdade sobre Abraão, uma tradição abraâmica, existe uma promessa que foi feita a Abraão. Como essa promessa foi contada para nós, pode ter inconsistências, mas não tira a validade desse livro, né? Houve um primeiro homem que pecou. Ele literalmente se chamava Adão, a Eva foi lá e conversou com a cobra, né? Então, peraí, tinha uma cobra falante, e aí Deus amaldiçoou e as cobras passaram a arrastar no chão, que antes cobra tinha perninha. Não, nós temos um relato que foi escrito muito tempo depois para justificar a questão do pecado, para explicar como surge o pecado e como a alma rompe com Deus no seu egoísmo de querer ser como Deus. E ao fazer essa explicação, inclusive, ela utiliza linguagens simbólicas que descrevem o próprio templo, né? A própria composição do Jardim do Éden ali, o Éden é apresentado como o Templo de Salomão. Ele é apresentado como a Arca da Aliança. Então, assim, é claramente escrito depois, né? Então, mas isso não tira a validade desses livros, né? O próprio Evangelho de São Mateus, ele vai ser falso
Na ordem que Mateus coloca os eventos, porque Mateus dá a entender para a gente que Jesus ele passa um ano subindo para Jerusalém e ele morre, né? E nós sabemos que não foi um ano, foram 3, porque o Evangelho de João revela isso para a gente. Uhum. Né? Jesus sobe para Jerusalém 3 vezes. Mas o que Mateus faz? Ele faz um recorte temático, porque ele precisa colocar Jesus como o novo Moisés. Então ele coloca Jesus subindo o monte, pregando, descendo e fazendo proezas. Subindo o monte, pregando, descendo e fazendo proezas. Então ele coloca os montes ali, né? E o último monte vai ser o Calvário. Então, isso não falsifica o que está sendo contado ali, mas a forma em que o texto é contado não é verossímil, mas nem por isso a mensagem é falsa, e pelo contrário, ver esse floreio que o autor faz deixa o texto ainda mais rico e ainda mais bonito, e não um texto desacreditado. Sim, eu acho muito bom você falar isso, porque quando a gente vai para um extremismo nessa visão de que, olha, tudo tem que estar assim, é muito difícil e normalmente vai afastar as pessoas, porque quando você tem que levar tudo Sim, como literal e você lê ali, tipo, os primeiros capítulos de Gênesis, fica difícil de você acreditar justamente porque você pega essas inconsistências. Você vai ver ali a Arca de Noé e são um par de cada bicho, aí depois são 5. Aí depois é de herbívoro são 5 e de carnívoro são 2. Você fica, pô, não encaixa. Como é que o mesmo texto em um momento fala uma coisa e no outro fala outra? E aí, isso afasta a pessoa da coisa. Que eu falo, tipo, ó, me prometeram que isso aqui era a palavra de Deus, assim, de uma forma exata e que é impossível ter qualquer tipo de erro e eu tô enxergando um erro aqui. Então a pessoa vai e se afasta. Isso, muitas pessoas com certeza já se afastaram e já deixaram de acreditar em Deus por ter chegado no texto com essa visão errada, com essa base errada, né? E aí a coisa não se sustenta. a leitura da Bíblia por si só, ela não se sustenta, né? Se a pessoa diz que você precisa crer porque está na Bíblia e você tem que crer no que está na Bíblia, a coisa não sustenta. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que ela é mentira. Então você lê no final do Evangelho de São Lucas, de São João, perdão, de São João, falando que Jesus fez várias coisas que não estão escritas. Mas você também vai ler, igual eu falei, Davi matou Golias. Aí você pega o mesmo livro no final fala que não, foi outro sujeito. Aí você pega, igual você falou, o caso de Noé, o número muda. Ou você pega ali como foi sei lá, a construção da Arca da Aliança. Tem um relato, depois tem outro. Então, assim, a Bíblia mesmo se contradiz. Então, o que que a gente precisa entender? Que precisa ter a Bíblia e alguém que a explique. E esse alguém que a explique não pode ser uma livre interpretação, mas precisa ser alguém contido em uma tradição de explicação da Bíblia. E aí, para mim, vem a beleza da coisa que a gente cai automaticamente na patrística. Os padres da igreja, quando se colocam para explicar a Bíblia, você percebe uma conformidade ali, aí a coisa passa a fazer sentido. Os livros se unificam num contexto e não são livros mais separados, né? Então, assim, a Bíblia por si só, ela só faz afastar da fé mesmo. Nós precisamos de alguém que explique, tal como o etíope que Filipe batizou, né? Como eu posso entender esses textos se não tem ninguém que me explique, né? Então, a Bíblia, ela precisa do autor que a explique. E aí entra a igreja nesse sentido, né? Ou não à toa, quando a gente sai para uma realidade de sola escritura, tem 1 milhão de interpretações diferentes que nunca se batem. Porque quando você está fazendo um livro-exame, você está sujeito, né? Ninguém lê um texto da mesma forma. Cada um está lendo ali sobre os óculos da sua própria visão, sobre os óculos da sua própria vivência, das suas próprias bases, dos seus próprios conhecimentos. E quando a gente está falando de um livro do nível de complexidade da Bíblia, inevitavelmente vai levar a interpretações diametralmente opostas. Você vai ter gente defendendo uma coisa e outra pessoa defendendo o exato oposto daquilo, e ambos estão se baseando só na Bíblia. Ambos têm argumentos ali estruturados apenas na Bíblia, e um está justificando que você pode batizar criança e o outro está justificando que você não pode. E ambos estão usando só a Bíblia para isso. Eles não discordam em aspectos acidentais, mas em pontos essenciais Essenciais. do Esse, credo eu deles, sempre né? cito esse como exemplo, que para mim é um ponto essencial. Se você não tem uma conversão entre pode ou não pode batizar criança, um dos dois lados vai estar mandando muita gente pro inferno. Né? Então não é um ponto ali, um detalhezinho pequeno. Mas caminhando aqui agora pro nosso encerramento.
por que você acha que é tão importante para nós católicos trazermos de volta essa leitura da Bíblia? Por que é tão importante a gente ter uma leitura diária da Bíblia e procurar entender melhor esses textos? Perfeito. Em primeiro lugar, só para complementar o que você falou, né? Se a gente pegar, por exemplo, as leis brasileiras, a nossa Constituição e os nossos códigos penais, civis e etc., são textos tão objetivos e escritos para serem tão claros, e mesmo assim nós temos muita jurisprudência em cima que interpreta de maneiras diferentes. Quiçá a Bíblia que não foi pensada para ser interpretada dessa maneira, ela foi feita para estar inserida num contexto, né? Então, assim, não é que a pluralidade de interpretações da Bíblia faça com que a Bíblia seja um livro inválido. Porque, assim, a nossa Constituição também seria um livro inválido, dada a pluralidade de jurisprudência que a gente tem. Mas isso mostra pra gente que, mais do que nunca, nós precisamos de alguém que interprete as Sagradas Escrituras corretamente. E, por isso, nós temos um magistério. Agora, sobre a questão da importância de ler a Bíblia, né? Em primeiro lugar, eu coloco aqui, né, que não existe nenhum santo sem a Sagrada Escritura. Não existe. Ninguém pode ser santo sem a Sagrada Escritura. Nossa, como assim? Que absurdo, tal, não sei o que. Gente, se a gente pegar aqui alguns exemplos de padres do deserto, monges que ficaram ali, eremitas, a gente vê pessoas que ficaram até sem missa. Santa Maria Egípcia, por exemplo, que passou 40 anos trancada dentro de uma gruta sem ver ninguém. Onde é que ela ia na missa? Ela não ia, né? Mas esses padres do deserto, esses eremitas, eles iam com a Sagrada Escritura. Então, assim, a Sagrada Escritura ela é essencial para o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Credo, você está colocando a Sagrada Escritura na frente da Eucaristia? Não, eu só estou insistindo na importância dela. Eu não estou falando para você parar de Cara, ir na olha, missa. esses tempos atrás eu falei uma coisa parecida com essa, eu fui crucificado. Eu falei, gente, a gente venera a escritura da mesma forma que a gente venera a Eucaristia. Eu ainda falei no vídeo, eu falei, não estou dizendo que elas estão em pé de igualdade. A Eucaristia é literalmente Cristo, mas a gente tem que dar importância para a Escritura, porque o Catecismo fala que a gente venera elas em pé de igualdade. Só que eu tô falando aqui de Exatamente. veneração, não de adoração. E eu fui massacrado. Fazendo esse parênteses, eu ainda fui massacrado. Pois é. Não, o próprio rito da missa ensina isso pra gente. Você tem um altar para a Eucaristia e um altar para a Sagrada Escritura. Os dois altares têm a mesma dignidade, são feitos do mesmo material. Geralmente combinando, um jogo, né? Aí você tem lá a missa acontecendo, vai ter o evangelho. As velas que estão do lado do altar saem do altar e vão pro ambão. Então, assim, claramente, opa, foca, agora é esse altar com isso aqui, né? A missa é literalmente partida no meio, liturgia eucarística, liturgia da palavra, né? Você tem ali as duas em pé de igualdade, né? Então, assim, a Sagrada Escritura é essencial. Por quê? Porque sem a Sagrada Escritura não há revelação. O Deus que se revela, ele se revela nas Escrituras. Aí você vira para mim e fala, não, ele se revela na tradição. E a tradição que vai compor as escrituras. Não, porque por mais que a tradição tenha sido entregue para os apóstolos e passado de apóstolo para apóstolo, a revelação ela começa em Abraão. E isso a gente vai ter escrito. Então, assim, a composição da Sagrada Escritura, ela é essencial para a igreja. E é por isso que a igreja protege as escrituras. Copia as escrituras. Faz cópias dela, traduz para o povo ter acesso. O pessoal fala, a igreja escondia, né? São Jerônimo literalmente traduziu e chamou a tradução dele de Vulgata. Vulgata quer dizer vulgar, tradução do povão. Se São Jerônimo publicasse a Vulgata hoje, ele ia chamar de Bíblia Pastoral. Certo? Então, assim, ele colocou no latim da época, porque não é nem um latim clássico, é um latim ruim, se a gente for olhar, é um latim medieval, é um latim tosco, né? Mas São Jerônimo não estava nem aí, o próprio Santo Agostinho vai falar, eu prefiro que os gramáticos me critiquem do que o povo não me entenda, né? Então, assim, São Jerônimo vai escrever na língua da época, do latim eclesiástico, que não é o latim clássico, porque era um latim para ser conhecido pelo povo, que o povo lia, né? E aí tem gente que vai falar, mas a igreja precisou de Lutero para traduzir a Bíblia. Mentira, nós temos traduções da Bíblia em português em 1400, em francês em 1200. A igreja sempre traduziu a Bíblia para ser lida. Por quê? Porque sem uma leitura da Sagrada Escritura, sem uma intimidade com a Sagrada Escritura, não tem
santo. Se você quer ser santo, mas você não lê as escrituras para Deus falar com você, eu sinto muito, você não vai ser santo. São Francisco de Assis só virou quem ele é, o maior santo da história do cristianismo, porque ele leu os evangelhos a ponto de decorá-los. Então, assim, enquanto você que está me ouvindo, meu caríssimo sujeito catequizando Joe aí, né? Eu não sei como eu chamo seu público, é porque no Santa Carona é caroneiro. Eu chamo de catequizando, são os meus catequizandos. Catequizando. Catequizandos. Você que está me ouvindo, em primeiro lugar, clica no joinha, compartilha o vídeo, ajuda, se inscreve, né? Ativa as notificações. Mas o mais importante, se você não lê a Bíblia, se você não tem uma leitura da Bíblia, eu sinto muito, você não vai ser santo. Porque você não tem intimidade com Deus, você não deixa Deus falar com você. E se Deus não fala com você, você não vai entrar num processo em que Deus vai moldar a imagem do seu filho na sua alma. Então, assim, se continuarmos ignorando a Escritura, nós estamos ignorando Cristo, nós estamos ignorando o Espírito Santo, nós estamos ignorando a santidade. Urge uma leitura da Sagrada Escritura, meditada, rezada e com frutos. Pô, show É de isso. bola, show de bola. Neiva, muito obrigado por você ter O que é aceitado o isso? convite estar aqui. Foi muito legal conversar. Vou chamar você mais vezes, porque, Por favor, pô, tem que chamar você vamos aqui falar pra de, falar de cultura pop também. Você é um cara. vamos falar de cultura Vamos pop, falar de de como enxergar filosofia. cristianismo em Jojo. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas muito obrigado pelo convite, foi bom demais. Caso, por algum milagre, você que está assistindo aqui não conheça, vá lá seguir o professor Carlos Neiva no Instagram, siga o Santa Zoeira, siga o Santa Carona, acompanhe o Vox Feeding, porque o que eu falei para vocês é uma parada assim que mudou minha vida. Eu falo isso do Catequese com Farofa e agora estou falando isso do Vox Feeding também. É uma coisa, um produto fenomenal que vocês estão fazendo. Aproveita agora que se você demorar mais, quanto mais você demorar, mais coisa vai ter para você Acumular se episódios. acumular. Então aproveita agora, vai atrás lá do Vox Feeder, que é um produto fenomenal que vocês estão fazendo, um trabalho bonito de se ver. É isso, pessoal. Não se esqueçam, como o próprio Neiva lembrou aí, de curtir, compartilhar. Comenta aqui o que vocês acharam desse papo. Comenta outras pessoas que vocês querem ver vindo aqui nesse quadro. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.